Aqui é Bi Maciel, com meu amigo Ricardo Pavão. Estamos começando mais um programa de Rocks on the Radio. E hoje vamos Vamos continuar a saga Paralamas do Sucesso. Uma saga paralamística. Nós estamos tentando acabar, mas tá difícil, né? Tá difícil. É porque a história dos homens é longa, né, cara? E a gente decidiu fazer por discos para ficar mais simples, e a coisa deu uma enrolada. Não é que seja mais simples, é que é mais lógico, né? Pra gente falar dessa história, a gente quer contar a história da música deles, né? Então... até porque mostra o amadurecimento deles, tudo que acontece, né? E a produtividade, né, cara? A gente tá falando que é a banda, a gente já falou aqui, né? Que é a única banda brasileira que tem a mesma formação há 40 anos. E olha, gente, a gente tá falando de 40 anos de banda, cara. Não existe, acho que na história do rock mundial, uma banda que permaneça há 40 anos com a mesma formação. Ah, mas e o Rolling Stones? Cara, o Rolling Stones mudou de formação. Acho que o U2, né? Tem, né? A gente fala aquele dia, né? U2, aquele dia a gente falou, U2 que também sabe, eu acho que é. Mas é difícil ter uma banda que permaneça há 40 anos. E o U2 assim ainda deu longas paradas, Sim, né? E eles estão... isso, bem lembrado. Né? Já deram umas longas paradas e tal. E o Paralamas do Sucesso, na primeiras 2 décadas, não saiu de cima, né, cara? Era 5 sem sair de cima. A parada que deu maior foi por causa do acidente do Berkeley, senão eles teriam, sei lá, enfim, não dá pra saber. Não, eles estavam no auge, nós vamos falar agora que... Né? Então a gente parou lá em 1996, né? Nós falamos do excelente Nove Luas. Do excelente Nove Luas, aí de 96 para 98 eles gravam Rei Naná. Que eu acho um disco tão bom. Não tá ainda não é um dos discos mais famosos, nem um dos mais cultuados dele, mas continua mostrando como o Paralamas é uma banda que tem o que mostrar a cada disco, né, cara? Pra quem tá acompanhando essa série que a gente tá fazendo do Paralamas e a gente falando das músicas, eu aconselho vocês darem uma ouvida nos discos. Hoje nas plataformas tem um disco inteiro, né, Pavão? Ouçam inteiro, porque vocês vão se surpreender com algumas músicas que vocês vão gostar muito e que não fizeram, nem chegaram perto de um rádio tocar e nada, ninguém conhece, mas quem é fã ouviu e realmente são músicas de uma qualidade extraordinária, né? Rei Naná foi produzido pelo Chico Neves, primeira produção do Chico Neves, né? Que ele era um produtor que não era tão conhecido, né? Na verdade ele fazia muita produção na EMAI lá de mais MPB e tal, e tinha um pezinho no rock, assim, já tinha feito algumas coisas. Daí o Herb Viana chamou ele lá pra fazer. Foi ele. Vendeu 280 mil cópias. Que não é ruim. Não é ruim, foi uma boa vendagem. É de longe o pior disco, não passa nem perto dos piores vendagens que o Paralamas teve. Exatamente. O Paralamas teve, né, o anterior vendeu 90, né? O Severino lá, o Severino, né? O Severino. 70. 70 mil, né? E o Nove Luas, 600 mil. O Nove Luas vendeu 600 mil, então quer dizer, o Nove Luas talvez tenha sido até um dos mais... o sucesso comercial tenha sido o Nove Luas. Né? Eles tiveram como sucesso, depois da queda do Coice, que é um coice. É uma porrada bem pesada. Que tem o refrão Rei na Rei na. Bem pesado. Bem pesadão. O disco, o vídeo dessa música, peguem o vídeo dessa música, eles 3 tocando de frente um pro outro, assim. Que bateria chega a pesada. Eles inclusive fizeram uma equalização da bateria bem diferente, uns timbres diferentes do que é acostumado. E Ela Disse Adeus. Que é um sucesso, um dos maiores sucessos de todos os tempos. Que é uma música. Um clipe também bem inovador, né? Participação da Fernanda Torres, né? É verdade, não lembrava disso. Fernanda Torres, eles fazem uma referência ao cinema mudo, né? É um negócio bem legal. E O Amor Não Sabe Esperar. Que é uma participação da Marisa Monte, que é uma música muito legal também. É uma música linda, né, cara? Ela tem um ritmo muito legal, assim, muito gostoso de ouvir, cara. A voz da Marisa Monte também sempre contribui, né? A Marisa Monte hoje, pra mim, é a maior cantora do Brasil. Sempre contribui muito e a letra maravilhosa, né? Mais uma vez o Herbert Viana mostrando ao que veio nas suas composições, né? E, além disso,
Bom, aqui a gente ia falar depois, foi o último disco de estúdio, antes de estúdio, né? Antes do acidente, fatídico acidente do Herb Viana. E eles têm umas músicas que eu gostaria de chamar a atenção, que é o Trem da Juventude. Essa música, ouçam com muita atenção, muito carinho, porque ela faz uma crítica excelente à sociedade, mas muito... O Herb Viana tem eu acho que ele é um poeta de um jeito diferente. Muita gente fala assim, não, o poeta era Renato Russo e Cazuza. Não, o Herb Viana tem o dom da escrita extraordinário, assim. O cara é muito bom. Isso talvez seja até uma injustiça que se faça com ele, né, cara? Sim. Quando vai falar dos grandes letristas do rock and roll, tu não lembra de Cazuza e Renato Russo. Mas raramente alguém fala do Herbert Viana, cara, mas ele tem umas letras... E até porque produziu muito mais, né? Até porque os dois pereceram muito antes ele quase pereceu e ele insistiu e ele tá aí até hoje há 40 anos, né? Talvez se Renato Russo certamente se Renato Russo e Cazuza tivessem até hoje, eles estariam também produzindo muito e sabe Deus. E isso não tira, não deixa de dizer que o Herb não seja ruim, pelo amor de Deus. Tem coisas, a gente vai mais pra frente, vamos falar depois do acidente, que o pessoal critica, discos inclusive que não fazem verdade ridícula, só que as letras continuam sendo excelentes. Sim. Né? O instrumental, tudo, só que coincide várias coisas que depois nós vamos falar, tá? Mas assim, ouçam outras músicas que realmente são excelentes. Esse disco é muito bom mesmo. Vale a pena ouvir todo, que é uma qualidade excelente, tá? Nós temos aqui, depois disso, em 99, foi feito o Acústico MTV. Tá? Que foi muito criticado, porque eles escolheram um repertório até certo ponto meio lado B deles, então o público meio que torceu o nariz. Mas vendeu assim, 500 mil cópias, né? Porque a força na época do... E a MTV estava numa sequência de gravação de acústicos, né? Teve o Paralamas, Capital Inicial, Ira. Era o que fazia. Pegaram todas aquelas bandas, Titãs, do Roger lá, o maluco, o traje a rigor. Um monte de gente gravou naquela onda lá. O Titãs gravou 2 CDs acústicos, né? O Capital Inicial ressuscitou num acústico, né? Então acho que ali foi uma... O do Kid de Abelha é excelente. O Kid de Abelha é excelente. Né? Kid de Abelha também vinha bem capenguinha, assim, já meio que até... O Kid de Abelha é muito bom. Muito bom. O do Ira foi uma ressuscitada também. Inclusive o Paralamas participa do Ira. E acho que o Paralamas também, nesse Paralamas aqui, tem algumas participações especiais, né? Tem algumas coisas aqui. O Paralamas ali, o do acústico, vamos lá. Léo Garrido, que é o produtor, que não é o Tony Garrido, é o Léo Garrido. Tá? Que nem sei se tem alguma coisa a ver. Não sei dizer. Não deve ter. Os sucessos, por que o sucesso? Mas foram regravações. É porque essas músicas tocaram muito nas versões do acústico. Meu Erro, que era com a Zizi Posse. Que mudou muito, né? Uma versão bem meia Eu gosto boca. muito da Zizi Posse. Ela é uma cantora excelente. Lá nos anos 80, tem uma música dela que ela fez uma versão... Do George Harrison. Que é maravilhosa. Tá? A versão foi muito bem feita, ela canta pra caramba. Só que eu não gostei dessa versão do Meu Erro. Mas é eu. Eu também não. Na verdade, esse disco eu não gosto muito. Tá? Isso tudo uniformizado lá, de roupa, mesmo tudo igual. Não fez a minha cabeça. Mas é registro, né? Queira ou não queira, são 500 mil cópias, tem que respeitar. Né? Tem outra participação especial importante. Não, daí tem outro sucesso aqui, País é Esse, que eles regravaram. Essa sim. Essa versão ficou muito boa. Essa ficou boa. Talvez até melhor que a do Legião. Tá, na minha opinião. Depois eles também têm a do Legião Urbana tem a versão acústica, mas a versão acústica do Legião também são só os 3, é bem mais espartana, né? Eu acho, tanto que quando eu tinha banda, a gente tocava a versão do Paralamas acústico. Claro que não tão acústico, né? Mas aí nessa gravação tem a participação do Dado Vila. Na verdade, o Dado tocou todo o acústico. Ele toca todo, mas aí em especial essa aí. Tá. Então, essas aí são as músicas que mais destacaram ali nas versões, né? Como eu te falei, foi muito criticado pela escolha do repertório, né? Mas... E ganhou até um Grammy, né? Ganhou o Grammy. Grammy Latino, né? Ganhou um Grammy Latino. Não sei se foi o primeiro Grammy deles, eu não lembro. Não sei dizer. Não lembro se foi. Né? Então assim, nós temos que respeitar.
Até porque essa história de Grammys começou a ter evidência depois dos anos 90, assim, né? Lá perto, já no finalzinho dos anos 90, que começou, o Grammy. Antes disso, ninguém nem sabia o que era Grammy, né? É que existe... E é um prêmio... Isso é um assunto polêmico também, porque existe dois negócios. Tem o Grammy... E o Grammy Latino. E o Grammy Latino, que não é que tu não... É a segunda divisão, talvez? Não, né? Porque fica restrito só... Tem gente que critica. América Latina, né? O Grammy Latino é meio que só América Latina, não tem... Mas é um Grammy, pô. Pensa bem, é um público gigante, né? Sim. Se tu ganhar um Grammy Latino, tu é melhor que muita gente, né? Eu não gosto muito de ser a Marisa Monte falava uma coisa, uma vez ela foi receber um prêmio na MTV, que ela tinha ganhado alguma coisa tipo da audiência, eu não me lembro exatamente o que foi. Um prêmio que teoricamente foi o primeiro lugar, porque se tem concorrentes, e ela ganhou. Né? E ela falou assim, eu queria agradecer, mas eu acho estranho ter concorrência dentro da música, que é tudo cultura, então não cabe muito, não é um programa de calouro, né? É diferente, eu concordo com ela, é uma coisa... Não é um campeonato de futebol, né? Então, mas enfim. Mas tá valendo. Eles, vou ler as participações que tiveram lá no acústico. Outras. Eles fizeram uma regravação do Mangue Tal, do Chico Sainz Nação Zumbi. Essa também ficou legal. É que eu não gosto do Chico Sainz Nação Zumbi. Então, pra mim, não continua ficando chato, mas respeito. Né? I Feel Good. Não muito. I Feel Good, do James Brown. Eles fizeram uma versão que daí ficou legal. Porque eu acho que no disco de 95 eles fazem também uma incidental, né? Lá no Vamos Bater Lata tem uma incidental do I Feel Good, não tem? Não lembro. Não lembro? Não lembro. Então pode ser. Tá viajando. Não, pode ser, não sei, não me lembro. Tá? E regravaram o Sossego do Tim Maia, né? Fora que país é esse que a gente já falou, né? E aí o resto daí só... Era duplo esse disco, não era? Acho que não, cara. Não? Eu acho que não. Eu tenho esse disco. Cara, eu não tenho. Ver. Eu cheguei a ter... Ganhei de aniversário. Eu cheguei a ter, eu acho que eu ganhei um CD, eu acho que eu ganhei esse CD, mas eu não... Já foi pra... Foi pro saco já. Foi pro saco. É que é um disco que eu não gosto muito, não me agrada, né? E... Aí, fechando os anos 90, ou tem mais alguma coisa? Não, fechou. Não, daí os anos 2000 tem Arquivo 2. E abrindo os anos 2000... Arquivo 2, que Arquivo 2, que uma coletânea. A única diferença da coletânea é que eles fizeram uma nova versão de Mensagem do Amor. Que é do Passo do Lui. Que ficou legal. Prefiro a primeira. A primeira, cara, Prefiro a primeira, mas é bacana. A primeira, ela é... Pra mim, assim, eu tenho na minha cabeça que aquilo ali foi inspirado no Synchronicity, que é um... né? Spoiler. Cara, é... Police total, né, cara? O ritmo, o andamento... E o solo que o piano faz. Mensagem do Amor animal. E aí... Pô, qualquer coisa que faça fique diferente, tu começa já a torcer o nariz, né? A gente que é meio purista, como né? Como é uma boa música, e eles que fizeram... Difícil estragar, né? Ficou legal, ficou bacana, mas eu prefiro a versão original. E a gente, como a gente é purista, a gente nunca negou isso, né? A gente gosta daquela coisa que é original, que é feita, e pra mexer em coisa que já tá boa, a gente já fica meio... Tem exceções, vamos voltar ao Paralamas, olha o Vital e Sua Moto. Verdade. Mas é que daí também foi o primeiro disco lá que já não era, já tinha um ranço daquele primeiro disco, que não era o que eles queriam fazer, daí chegaram lá e não, agora vamos fazer do jeito que a gente quer. Mas tocando daquele jeito, né? Bom, daí acabou nos anos 2000 e eles estavam no auge, fazendo vários shows, tinham dado um tempo de férias, deixando bem claro, no tempo da banda. O Herbert Viana já tinha gravado até disco solo. Já tinha 2 discos solos. Acho que era 2 ou 3, não me lembro direito, mas tô lá. Tinha até feito músicas para Ivete Sangalo, etc. Pô, fez uma música para Ivete Sangalo que botou ela no... É dele com... com um parceiro... não é Marcos Vale, é o irmão dele. Paulo César Vale, se não me engano. Parceirão dele, que ela até conta em alguns... O próprio César Vale conta a história de como é que eles escreveram. Eles demoraram um tempão para escrever a letra. Se eu não te amasse tanto assim. Se não te amasse tanto assim. Né? Então eles não sabiam, sempre trancava. E ele também era aviador. Né? O Vale era aviador também. Então eles se encontravam muito lá no aeroclube, lá onde eles voavam e tal. E aí eles acabaram escrevendo essa música e entregaram pra... E aí, quem vai cantar? Ninguém... Pô, mas quem... E aí entregaram pra Ivete Sangalo, que foi um golaço. Porque, apesar da gente não ser
desse mundo Mas do ela axé, canta- mas ela canta muito bem. ela é uma das maiores cantoras. Ela canta muito bem. E eu não, nem de graça eu ia no show dela, mas ela canta muito bem. Não, eu até já fui, mas É que sabe como é que eu sou, né? fui obrigado. É. Não, mas eu até gosto dela, não tem. Não, eu não gosto, Tem, não tem nada contra. Não. Mas nem a favor. Nada contra a pessoa, mas as músicas são chatas. Tirando essa. E essa aí, e que tem um solo, cara, que É. de estraçalha, Eles né? gravam essa música no disco Longo Caminho. Aham. Que daí eles gravam a versão do Paralamas dele, né? É. No Longo Caminho. Bom, em 2001, daí estava desse tempo, em 2001, infelizmente, acontece um acidente com o Herbert Viana. Em fevereiro de 2001, o Herbert Viana, a gente já falou aqui várias vezes, ele era piloto e estava pilotando um aeroplano. É um né? aeroplano, É um aeroplano. No aeroplano mesmo, e até no início se cogitaram que ele fez uma manobra que era errada, mas não, foi um defeito Defeito do aparelho mesmo, né? E Que era um aparelho extremamente seguro. mas teve um defeito de fábrica lá que acabou dando um problema. Ele caiu na água, ele estava indo almoçar, passar o dia com o Dado Vilas-Lobos, que era aniversário da esposa do Dado. Numa praia lá do Rio de Janeiro. Eu não me lembro qual é o nome da praia. Não sei se era Angra ou Cabo Frio, uma coisa. É lá pra baixo, lá pro sul. E eles caíram na água. Infelizmente a esposa dele veio a falecer, né? E afogada, inclusive, não foi nem com impacto, né? Porque eles afundaram junto, ela se afogou. E ele conseguiu, pegaram os dois, mas ela já estava falecida. E ele teve alguns problemas de bater a cabeça, Muitos, né? e coluna, Quase e morreu, daí perfurou o pulmão, teve um monte de coisa. Realmente um acidente muito sério que comoveu o Brasil naquela época, né? Ele ficou 45 dias, a Lucy é o nome da esposa dele, né? Que ela é inglesa, né? Inglesa, ele ficou 45 dias internado no hospital, 20 dias em coma, os primeiros 20 dias. Sendo que algumas vezes, teve uma vez que eles chegaram a cogitar, antes de ele sair do coma, que ele ia ficar em estado vegetativo pro resto da vida. E um pouco depois eles conseguiram reverter algumas coisas e voltaram só ficou paraplégico, só. O que talvez tenha sido um grande lucro ali para ele. Então assim, aos poucos ele foi pegando a fala e movimentos, só que, como tu falou, né, paraplégico e não... Paraplégico, né? Imagina, cara, é um cara extremamente... Pô, ele tinha, apesar de ser guitarrista, ele tinha uma performance de palco muito enérgica, né, cara? Com muita energia, ele corria pra lá pra cá. É meio Pete Townshend, né? Ele só não fazia assim, né, com a mão, mas até a gente falou do The Clash da outra vez ali, né, que o... The Clash não, The Who. É The Who. The Who, né, que o Keith Moon era um dos ídolos do João Baroni. Do João Baroni. Eu não sei dizer, mas não tenho dúvida de que ele deveria gostar muito do Pete Townshend como guitarrista, porque também tinha uma atuação bastante viril. E ele como guitarrista e frontman, ele ficava preso ao microfone, mas ele sempre tinha uma atuação muito empolgante, né, cara, como guitarrista e como frontman. E aí imagina um cara desse ficar paraplégico, né? Tem um... Como é que é o nome? Tem um documentário, não é Os Quatro Paralamas, o anterior é... Tem um que fala sobre o acidente também, né? No quarto dos quatro Herbert anos, né? e eu? Não. Tem. É isso aí, né? Fala só do acidente. E é dele, né? Não dele, é claro que a banda sempre está envolvida, porque a vida do Herbert Viana é a banda junto, né? É difícil desvincular. Mas ele fala muito do acidente. É um documentário, pessoal, vale a pena ver, tá? Porque é emocionante. É uma coisa... Até os Quatro Paralamas também tem uma parte emocionante. Depoimento do João Baroni, do Zé Forte falando, né? Que em nenhum momento eles nunca imaginaram que a banda pudesse continuar. Se não fosse, né, seria decretado o fim do Paralamas. Mas eles também nunca deixaram de acreditar que poderia... Porque, claro, nos primeiros 20 dias ali foi muito difícil, mas depois que ele saiu do coma, ele pegou um violãozinho lá e tem até uma cena, né, dele no hospital tocando. E aí o João Baroni e o Bi falam assim, pô, cara, tá tudo ali, bicho. Tá tudo ali ainda. É só agora a gente... Porque tava ali, claro, esqueceram algumas coisas, tal, tinha uns lapsos de memória e tal, mas ele fala assim, como se fosse um HD. Cara, o HD tá ali e os arquivos estão ali, dá pra acessar, a gente vai conseguir. Então eles nunca deixaram de acreditar, depois dessa recuperação dele, que eles pudessem voltar a tocar, né, cara?
o Hervé Viana já falou isso, mas o João Baroni fala muito isso, que a música pro Hervé Viana foi essencial para se recuperar. Foi a salvação, né? Porque ele teve que reaprender a tocar. Claro que tava tudo lá dentro, mas a coordenação motora, né, teve que pegar de novo e tudo. Ele ficou paralítico da cintura para baixo, só que ele teve que reaprender a tocar o primeiro violão. E tu citou uma coisa nos bastidores de conversando sobre isso que eu não tinha lembrado. Não sei se todos sabem, o guitarrista ele tem a guitarra, o cubo e tem uns pedais de efeito, né, que ele dispara, que ele vai apertando. Com o pé, por isso que chama-se pedal. Então ele vai tocando e vai apertando lá o pedal, vai lá. Vai mudando o isso. O Hervé Viana não era diferente. Ele era um showman. Quem viu o show antigo do Paralamas, ele não parava. Tem vários vídeos dele sem camiseta, suando. Picas. Né? Então, ele teve que reaprender a usar os pedais. Então, ele vai tocando e ele voltou tocando muito bem. No início, ele dava umas rateadas e tal. Mas hoje, a gente já viu o show dele depois, né? Juntos, inclusive. E, cara, não deixa eu desejar em nada, ele tá excelente. Ele teve que reaprender o quê? A tocar e disparar os pedais com a mão. Com a mão. Né? Então, se vocês perceberem, do lado da cadeira dele tem um rackzinho assim que ele dispara. Hoje é até mais fácil, né? Imagina naquela época dos anos 80 que os pedais eram duros, não era digital como hoje, só aperta um botãozinho e vai. Tinha que apertar com força os pedais, né? Agora até um pouquinho melhor. Até nisso ele ajudou, né, essa reprogramação mental que ele teve que fazer para poder continuar tocando e tocando no nível de poder se apresentar, e do nível que sempre foi, né? E teve um caso que o Hervé Viana tem um estúdio em casa, antes do acidente já tinha, né? Então eles começaram lá fora da reabilitação, o cara da reabilitação falou assim, você tem que voltar a tocar, não é show, é tocar juntos. Ali, né? Faz parte da reabilitação, tanto da memória quanto da parte física. E eles começaram a ensaiar. E os jornalistas, alguns, criticaram muito. Pô, já estão querendo fazer o cara trabalhar. Acabou de perder a esposa, tá com os filhos órfãos de mãe. Estou passando por filhos pequenos, né? Não, isso era para ele. Fazia parte do tratamento. Então, música não é à toa que a gente tá aqui fazendo esse programa, né, cara? Porque é por essas histórias e por essas passagens da música que a gente gosta tanto e aqui no caso específico do rock and roll, né? A gente tem casos mudando um pouquinho saindo um pouquinho do Paralamas, a gente tem um caso de reabilitações fenomenais. O baterista do Def Leppard, né? O Rick Allen, que perdeu um braço. Imagina um baterista perder um braço, cara. Era o braço esquerdo. Exatamente. Né? Que é o braço que dá a porrada na caixa. E ele não era canhoto, então ele é destro. Cara, ele teve que resetar toda a bateria para poder fazer as coisas. O que ele fazia com o braço, ele tinha que fazer com o pé. Ele faz hoje. Ainda faz, tá vivo e ainda tocam, né? Ele pegou eu não me lembro qual é a marca de bateria eletrônica que ele pegou, não vou lembrar agora. Eu não sei qual é. E produziram para ele pedais especiais, onde ele faz as viradas com a direita aqui, e o que seria com a esquerda, ele faz com o pé esquerdo. Cara, esse negócio... Não é nem o direito, é o esquerdo. Então, porque o direito tem que ficar no bumbo, porque o bumbo também faz virada, né? Ali o cara... Então assim, são coisas... Por isso que a gente gosta tanto de música, por isso que a gente gosta tanto de falar sobre isso, porque só a música consegue produzir histórias como essa, né? Em especial no rock and roll, né, cara? Pessoas que se reabilitaram, que saíram Aí a gente tá falando aqui de um acidente que é uma coisa... que não dá pra prever, né? Assim, sim. Ainda que tenha sido um acidente aéreo e tal, porque o homem não foi feito pra voar, né? Mas voa, teimoso. Assim como a moto não foi feita pra ficar em pé. Um dia ela cai. 2 rodas. Quem falava isso era o Jô Soares. Moto não foi feita pra ficar em pé. Um dia ela cai. Pode estar contigo em ele cima caiu ou não. 2 ou 3 vezes. Ele caiu umas 2 ou 3 vezes e se fudeu todo, várias vezes. Até que ele aprendeu. E, né, então, assim, acidente não tem como prever. Agora, e tem reabilitações históricas no... Porra, Motley Crue, cara, é a banda mais louca que teve na face da Terra. E todos eles com problemas seríssimos, mas que depois se reabilitaram, conseguiram vencer. Hoje não sei se estão ou não, né, mas e assim várias outras, né, cara? E tem gente que não tem a mesma sorte, que vai morrer, né? Mas a música não é só pros artistas, mas quem ouve, que precisa
serve como reabilitação de muita coisa, né? Para melhorar o ânimo, né? Sim, a música não é à toa que existe um tratamento chamado musicoterapia, que é tratar as doenças com música. Eu sou uma pessoa que se eu não ouço música todos os dias, eu fico doente. Eu tenho que ouvir todo dia. Todo dia tem que ouvir uma musiquinha. Né? E assim, ó, de novo... acabou. A gente ia falar agora do primeiro disco estúdio pós-acidente, que chama Longo Caminho. Que tem algumas controvérsias, muita gente ouve as músicas, mas ele fez essa música não, ele já tinha essa. É um disco feito com músicas antes do acidente, estavam prontas. Mas parece que ele estava prevendo, né? Mas isso a gente vai falar no outro programa, porque não vai dar tempo de falar agora. Né? A gente vai... Vamos, acho que é o quê? O quarto? Esse é o terceiro, né? Vamos ter que fazer um quarto. E daí eu acho que o quarto a gente mata. Acho que o terceiro. Esse é o terceiro ou o quarto? Esse é o terceiro. Tá, então a gente encerra aqui essa primeira parte E cara, a gente tá falando assim, depois do acidente já se passaram 22 anos, né, cara? 22 anos. Beatles não durou 10. E eles estão aí. Como banda, entre a primeira gravação e a última gravação, foram 8 anos. E daí falam assim, não, mas eles não gravaram mais quase nada. Cara, mas eles não param de fazer show, cara. Lota. Tudo lotado, cara. Não gravam mais, mas eles já gravaram uns 5 ou 6 discos depois da... Deu isso? Eu acho que... Deu isso? Porque tem compilações, né? Mas deve ter pelo menos uns 4 ou 5 discos inéditos, acho que uns 4 ou 5. E são 22 anos fazendo show todos os anos, cara. Só após o acidente. Todos os anos. Só após o acidente, cara. Tem, acho que 90% das bandas não tem essa longevidade de 22 anos. E eles têm 40. Por que a gente gosta tanto deles? E por que a gente idolatra e sempre fala muito dessa banda? Porque ela é realmente uma das coisas mais importantes que aconteceu, não só no rock sem dúvida, né? Mas na música e na arte do Brasil. Então, assim, toda nossa homenagem a esses caras que são fantásticos. Não só o Herbert Viana, todos eles, né? Porque se não fossem os 4, né? Porque vamos botar os reforços nessa. Recadinhos? Recadinhos. O que nós temos de recado hoje? É o mesmo de sempre? Pode ser. Tem uma Belina estacionada errada, né? Ó, então você que tá... Atenção, Belina 2... vermelha, o seu carro está pegando fogo, o bombeiro pede para você ir lá tirar ela. Nem corra porque não adianta mais. Então, o programa vai passar quando e aonde? Bom, nossos programas passam todos os sábados às 19 horas na Urban TV. Valeu, Paulo, pelo apoio. E o programa que passa no sábado às 19 passa no YouTube. É liberado no YouTube nos domingos. Todo domingo tem inédito no YouTube. Tá? Nossas redes sociais. Tem rede social, né? Instagram, @the.rockradio. E lá na bio, você clica lá e vai pro nosso YouTube, nosso canal do YouTube, onde tem... Temos um canal. Todos os nossos programas lá. Né? Todos estão lá, né? Todos estão lá. E você pode ver lá do primeiro programa que a gente fez lá, segurando o microfone aí, naquele estúdio lá do Paulo. Até hoje, os programas sempre estão voltados. Gravamos em lugares bacanas lá, gravamos numa cervejaria, ficamos bêbados? Ficamos. Mas daí? Rock and roll é isso. É isso aí. Escola de música. Restaurante. Hamburgueria, né? Foi e legal. Gravamos também na Roots Records, que é o nosso parceiraço lá do Luiz, há mais de 30 anos lá no RS, segundo piso agora, lá no RS. Você vai lá para comprar seu disco, seu CD, seu LP, tem disco de vinil lá ainda. Antigos, tem coisas históricas lá, e você pode comprar sua camiseta. Hoje estamos aqui com a The Clash, que é uma das referências do Paralamas, né? O Motley Crue, não sei se é uma referência do Paralamas, mas é uma banda... Assista um filme The Clash, muito bom. Do Motley Crue, que é muito bom, cara, é engraçado. Compre lá suas camisetas. E o Gringo, né? E o Gringo, nós estamos aqui na Quitoro, Escola de Formação de Atores. Sempre é bom dar um agradecimento pro chefe. Você pode se inscrever aí vai estar o site aí. Sim. Faça sua matrícula, se inscreva lá. Você que quer ser ator, você que quer trabalhar com cinema, com televisão, com rádio, com teatro principalmente, locução. Você pode procurar aqui a Quitoro, Escola de Formação de Atores. E então, semana que vem a gente volta. The Rocks on the Radio, o rock salva.